A Bíblia afirma claramente que nós, como cristãos, devemos viver uma vida vitoriosa em nossa luta contra o pecado. E esta vitória não é angustiada e dificilmente nós ganharemos mais do que a vitória. Romanos capítulo 8, versículo 37. E Deus sempre nos conduz em triunfo, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 14. No entanto, embora eu queira viver uma vida agradável a Deus, pode ser muito assustador conhecer as reações que vêm da minha natureza a eventos e situações da vida cotidiana. Eu penso, digo e faço coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo descreve isso muito bem em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Pode parecer que esse pecado inerente à minha carne é forte demais para resistir. Então, como posso vencer isso? Jesus diz algo incrível em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Estas palavras são tão grandes que quase podem ser difíceis de entender. Todos os cristãos acreditam que através do sacrifício de Jesus podemos obter perdão e nos reconciliar com Deus. Mas aqui Jesus está dizendo que eu também posso vencer o pecado como Jesus venceu. Isso significa que deve haver muito mais do que o perdão dos pecados. Então, para descobrir como eu posso vencer o pecado, eu preciso olhar para Jesus, meu precursor e grande exemplo, e ver como ele fez isso. Nós não podemos deixar que façamos a nossa vontade, mas que a vontade de Deus seja feita em nós. Quando Jesus veio ao mundo, ele declarou: Deus, tu me destes um corpo e eu vim fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo do 5 ao 7. Similarmente, quando ele estava enfrentando enormes provações no final de sua vida, ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. Minha vontade é outra palavra para o pecado na carne, que todos nós herdamos. Abrange uma imensidão de áreas, incluindo orgulho, impaciência, egoísmo, injustiça, irritação, preguiça, vaidade, reclamação, impureza sexual, incredulidade, desânimo, inveja, ganância, ingratidão, entre outras coisas. Como homem, Jesus também tinha essa vontade própria e foi tentado, mas sua firme resolução desde o início foi: não seja a minha vontade, mas a sua seja feita em mim. Para eu vencer como ele venceu, eu preciso tomar a mesma decisão e fielmente cumpri-la, não importa o que aconteça ou como me sinto. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Jesus estava no céu com Deus, mas ele voluntariamente se tornou um homem por nossa causa. Você teria pensado que este era o ato final de humildade? Mas está escrito que foi como um homem que ele se humilhou e foi obediente. Isso porque, como ser humano, ele tinha uma vontade própria que não estava de acordo com o Pai nas suas situações da vida diária. Quando foi tentado a impaciência, a irritação, inveja, desânimo e entre outras coisas, o Pai mostrou-lhe que sua reação nunca foi por causa dos outros ou da situação, mas sempre da tendência a pecar na própria carne de Jesus. Para vencer, Jesus teve que se humilhar, ele teve que começar uma batalha contra o pecado e cumprir sua promessa: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ao
A humildade e a mente de Jesus deve ser minha atitude como discípulo de Cristo. Ore com grande clamor e lágrimas, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 8. Jesus realmente era um homem como nós. Deus não lhe deu quaisquer privilégios especiais ou facilitou o caminho para ele, porque então toda a obra da salvação teria sido corrompida e sem valor. Jesus travou uma batalha desesperada contra o pecado em sua carne e precisou de ajuda. Seus gritos e lágrimas veementes foram ouvidos porque eram genuínos, resultado de querer apenas servir a Deus. Deus ensinou-lhe obediência e deu-lhe a força e a determinação que ele precisava para negar a si mesmo. Todas as vezes, quão desesperado estou para obter a vitória. Quão veementes são meus clamores a Deus. Quão disposto estou a obedecer. Eu quero ser salvo da morte, para vencer como ele venceu. Preciso seguir Jesus em tudo, também em como eu oro a Deus por ajuda. Na minha situação, as concupiscências da minha carne e as expressões externas podem surgir como uma enorme montanha. A batalha pode parecer esmagadora, mas eu não estou sozinho. Graça para ajuda em tempo oportuno. Jesus sabe o que é ser humano, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Antes de deixar a terra, Jesus prometeu a seus discípulos que enviaria a eles o Espírito Santo, o ajudador que os guiará para a verdade. João capítulo 14, versículo 16, 17 e 26 e João capítulo 15, versículo 26. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O momento de necessidade é quando eu sou tentado, quando vejo e sinto pecado em minha carne, quando estou lutando para me manter puro e não pecar. Se eu oro por ajuda, como Jesus fez, com humildade e gritos e lágrimas desesperados para obter a vitória e ser salvo da morte, então eu vou buscar ajuda. O Espírito Santo virá e mostrará o caminho a seguir, e o caminho é sempre: sofra na carne como Jesus fez. Se eu for humilde e disposto a obedecer, Ele me dará a força e a determinação que eu preciso suportar em minha batalha. Ele me dará a luz e entendimento para ver como o pecado é hediondo e quão grande é meu chamado celestial. Ele me dará a palavra de Deus como guia, ajuda e arma, usando a palavra de Deus como arma, a verdadeira arma. A palavra de Deus é uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17 e Hebreus capítulo 4, versículo 12 é a verdade absoluta e uma arma poderosa contra o engano de Satanás e do pecado. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, sua resposta sempre começou como: está escrito. Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Mas Jesus não citou apenas a palavra, ele tinha autoridade quando usava a palavra de Deus, porque também vivia por ela. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos as palavras surpreendentes de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia ser descrito como a palavra personificada. Toda a sua vida foi em cumprimento da palavra de Deus e, portanto, da vontade de Deus. Quando leio a Bíblia, eu me preencho com a sabedoria de Deus. É a arma que Ele me deu, palavras para usar contra o engano de Satanás, como Jesus fez. Palavras que me mostram o que fazer, palavras de conforto. Eu devo fazer exatamente o que eu leio. Então eu estou empunhando a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Eu exponho totalmente as mentiras e enganos de Satanás e venço todas as tendências pecaminosas em minha carne. Viver de acordo com essas palavras me torna invencível. Sofra na carne, cesse do pecado. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2. Este sofrimento não foi o sofrimento físico na cruz do Calvário, foi o sofrimento da cruz que ele usou diariamente quando ele disse não à sua própria vontade, o pecado em sua carne, mesmo quando ele bombardeou incessantemente com suas exigências e atração enganosa. O pecado em sua natureza recebeu sua sentença de morte, quando ele disse: tua vontade será feita, Deus. E esta sentença foi realizada quando as concupiscências foram reveladas no tempo da tentação. Como um discípulo que segue a Jesus, devo odiar minha própria vida, negar a mim mesmo e tomar minha cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 14, versículo 26. Custa alguma coisa? Custa minha vontade, custa minha vida. Eu devo orar e chorar, e minhas concupiscências têm que sentir a dor de serem negadas na cruz diária. Elas sofrem e morrem, então cessarei do pecado. E assim que o Mestre foi, se eu segui-lo, terminarei onde ele está. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Deus vos abençoe.